Fala turma, bem-vindo de volta ao canal Dr. Lucas Grangeiro. E hoje nós vamos conversar o porquê do intestino influenciar o seu cérebro. Então, a primeira coisa que vocês têm que entender, a grande dificuldade, como que o intestino vai se comunicar com o cérebro? Porque quando você vê, o intestino está aqui na barriga, o cérebro está na cabeça. Como é que é essa comunicação? Imaginem que existe uma ponte entre o intestino e o cérebro, e essa ponte ela é direta, que comunica tudo que o intestino sofre. A comunicação é muito mais da direção do intestino para o cérebro, em torno de 80%, do que do cérebro para o intestino, que é em torno de 20%. E essa ponte de ligação direta, que liga de um lugar para o outro, a gente chama de nervo vago. Esse nervo vago é realmente a ligação direta entre intestino e cérebro, e tudo que seu intestino sofre, sente, tudo que você coloca de alimento, ele vai comunicar, vai sinalizar para o cérebro. Então pense bem, se você tem uma alimentação que causa inflamação no intestino, obviamente a inflamação ela é passada para o cérebro. Se você tem um intestino que funciona uma vez a cada 4 dias, obviamente o funcionamento do cérebro também vai ser prejudicado. Se você tem um intestino que tem diarreia esporadicamente, obviamente o seu cérebro também vai receber essa sinalização. Então entenda que se seu intestino ele tem alguma alteração, ele vai comunicar o cérebro que está sentindo, e o cérebro vai sofrer o que está acontecendo no intestino através dessa ponte chamada de nervo vago. Então vamos entender, já que vocês agora já sabem como que acontece a comunicação entre intestino e cérebro, quais correlações entre doenças cerebrais e intestinais. Imagine que o intestino ele começa a sofrer um processo de inflamação. Essa inflamação ela é transmitida através da ponte chamada nervo vago. Imagine que ele produz substâncias, toxinas inflamatórias. Essas toxinas inflamatórias, elas comunicam, elas sinalizam através do nervo vago essa inflamação. Obviamente o cérebro ele também vai sofrer lesões, toxinas, que começam a causar uma inflamação, uma neuroinflamação. E existem várias doenças que o início delas começam com esse quadro de neuroinflamação. O que muda é que alguns tipos de toxinas, alguns tipos de lugares no cérebro que são inflamados, como lugares como o hipocampo, como micróglia, como algum tipo de neurônio, aonde essa inflamação vai acometer é onde pode desenvolver algum tipo de doença, como o Parkinson, que é um quadro que você começa pelo intestino através de alteração de imunidade no intestino, desencadeando com doença de Parkinson. Outras relações podem acontecer. Imagine que a demência ela vem por uma deficiência de funcionamento, de sincronia entre neurônios. Imagine que o seu intestino começa a não conseguir absorver vitamina B12, por exemplo, que é de suma importância para a memória. Essa não absorção que começou lá no intestino começa a afetar o cérebro por deficiência de B12 e nível cerebral, desenvolvendo uma demência. Outro exemplo muito prático e muito comum, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Imagine que você começa a ter uma mente muito agitada, ansiosa, um fluxo de ideias. Uma substância que causa isso, um neurotransmissor, que é a substância que está no seu cérebro, é o glutamato. A substância ela tem a função de hiperativar em algumas situações, ou seja, deixar a mente agitada, e em algumas outras situações deixar a mente mais calma. Depende muito de como está seu cérebro. Mas imagine que através do seu intestino, da alimentação cheia, entupida de monossódico glutamato, que é um realçador de sabor, esse glutamato ele começa a ficar em excesso em nível cerebral, causando uma hiperativação, deixando sua mente cada vez mais acelerada. E esse processo de mente acelerada começa a causar uma dificuldade de atenção. Ora, se sua mente está acostumada a focar em 4 coisas e agora ela está tentando focar em 50 coisas, obviamente você vai ter o sintoma de dificuldade de foco e atenção. Mais uma vez, no intestino, uma absorção de substâncias, causando alteração no cérebro. Outra situação muito comum é através de uma alimentação muito rica em açúcar, em carboidrato, causando um processo de açucaramento do intestino, e esse açucaramento começa a transmitir através da ponte para o cérebro. E esse acúmulo de açúcar em nível cerebral começa a desenvolver um negócio chamado de diabetes cerebrais, ou diabetes cerebral, digamos assim. Isso é o que começa alguns tipos de Alzheimer. Então, gente, eu posso ficar aqui mais de 1 hora explicando várias doenças cerebrais que se iniciaram no intestino. Outra muito comum, ansiedade. Imagine que seu intestino ele é responsável por produzir substâncias que te dão calma, tranquilidade, respiração. Mas por algum motivo, esse seu intestino ele começou a não mais produzir essas substâncias. Por exemplo, o intestino que é constipado, preso, funciona 1 a cada 2, 3, 4, 5 dias.
Esse é o intestino doente. Por esse motivo, esse intestino ele tem dificuldade em produzir algumas substâncias que são essenciais para sinalizar no cérebro, dentre elas uma substância que te dá calma. Esse intestino não produziu mais substância, você começou a ficar o quê? Muito mais ansiosa. Então, gente, várias patologias eu estou explicando que afetam o nível cerebral, que tem sintomas mentais cerebrais, mas que se iniciaram a grande parte no processo de base intestinal. Agora vamos falar de 3 patologias muito comuns: depressão, TDAH e ansiedade. Vocês entenderem, tá? Existem 2 substâncias que vão no nosso cérebro para dar algumas ações. Por exemplo, eu preciso focar em vocês que eu estou conversando agora. Nesse momento que eu estou focando, quem está agindo na minha mente chama-se dopamina. Mas eu preciso ter calma e tranquilidade para que as minhas ideias sejam organizadas. Nesse momento, quem está agindo no meu cérebro é a serotonina. Ou seja, dopamina me dá foco, serotonina me dá concentração. Os 2 juntos faz com que eu consiga estar com vocês falando, explicando de maneira organizada e de maneira paulatina. De modo que, aonde essas 2 substâncias são produzidas? Acompanha comigo, gente. A serotonina, que é uma substância que te dá calma, tranquilidade, respiração, bem-estar, ela é produzida 90% no intestino. Essa substância, obviamente, ela não atravessa, uma barreira que tem no cérebro, barreira hematoencefálica, mas é uma película, como se fosse um portão que seleciona o que entra. Essa substância ela não atravessa, mas ela sinaliza o cérebro. O fato é que, através dessa substância chamada serotonina, produzida no seu intestino, a partir dela produzem outras substâncias. A partir da serotonina, ela é quem ativa a dopamina. Então, serotonina e dopamina juntos me dão foco, atenção, concentração e calma. Agora, imagine um intestino que não produz essa substância. Então, eu posso começar a ficar sem foco, posso começar a ficar ansioso, eu posso começar a não ter mais bem-estar, que é aquela felicidade tranquila, equilíbrio, que começa a ter pensamentos negativos, pensamentos desanimadores, pensamentos depressivos, e aí vem diagnóstico de depressão. Então perceba que essas substâncias, serotonina, dopamina, elas dependem diretamente do intestino. Outra coisa que vocês têm que entender é que para eu construir essas 2 substâncias, por exemplo, eu preciso ter nutrientes suficientes. Por exemplo, dopamina, eu preciso de ter vitamina B6, eu preciso de ter um aminoácido que vem através de proteínas, de carne, a tirosina. Imagine que seu intestino não consegue absorver isso, como que eu vou construir e formar dopamina? A serotonina, eu preciso ter um outro aminoácido, também vem de proteína, de carne. Imagine que seu intestino não consiga absorver o aminoácido da serotonina, é a triptofano. Se eu não consigo absorver, como que eu construo serotonina? Então, o intestino que funciona uma vez a cada 4 ou 5 dias, o intestino que não tem capacidade de gerar substâncias suficientes para o cérebro, ou o intestino que tem diarreia todo dia, o intestino que não consegue absorver substâncias que são essenciais para o cérebro, ou se você tem deficiência de vitamina B6, é uma deficiência que pode afetar, sim, a formação de substâncias no cérebro, ou seja, a sua fábrica de substâncias importantes para o cérebro também é o intestino. Então, gente, TDAH, ansiedade e depressão, são doenças, patologias que dependem do equilíbrio de dopamina, serotonina, substâncias que vão agir no seu cérebro, mas que são formadas, que são metabolizadas, que são ativas lá no seu intestino. Ou seja, é imprescindível, e aí eu vou dizer e vou ser categórico para vocês, é impossível você controlar essas 3 doenças sem ter um equilíbrio do seu intestino. Não tem como você ter controle, remissão e ficar bem dessas patologias sem seu intestino estar equilibrado. Então, turma, muito antes de você avaliar os sintomas que o cérebro está apresentando para você, seja ansiedade, seja compulsão, seja falta de foco, atenção, seja sintomas depressivos, pensamentos negativos, mente acelerada, muito antes de você estar olhando somente esses sintomas, comece a se perguntar se o seu corpo está preparado, em condições de produzir substâncias para dar saúde cerebral. Porque é no seu intestino que eu produzo substâncias que te dão saúde cerebral. Se eu não avalio isso, eu não vejo como está a sua carga nutricional, seu equilíbrio metabólico, hormonal, bioquímico, sua B6, seu zinco, seu magnésio, seu B12, como está a formação de serotonina, como está o equilíbrio do seu intestino, o que você está comendo, se seu intestino está inflamado, se seu intestino está desbiótico, aberto, permeável, se realmente a comunicação entre intestino e cérebro através da ponte chamada nervo vago está equilibrada. Se eu não faço essa pergunta muito antes de somente avaliar sintomas cerebrais, muitas vezes eu vou começar a tratar somente o sintoma e não vou conseguir tratar a causa. Então, antes de você olhar para o cérebro, para os sintomas, olhe para o seu corpo inteiro, para o seu estado nutricional. E aí sim, a partir disso, é que a gente pode realmente começar
a buscar causas dos seus sintomas. Então, se você gostou desse vídeo, turma, não esquece de dar um like, isso me ajuda demais. Também não esquece de enviar esse vídeo para pessoas de sua família, mãe, pai, filho, pessoas que são ao seu redor, amigos que sofrem dessas patologias e que precisam ser avaliados por essa visão para conseguir tentar resolver os sintomas dele. Manda para ele, manda um aviãozinho, tá? Também se inscreve no canal para você não perder mais nenhum outro vídeo que a gente vai estar realmente postando aqui para vocês para ajudar no seu equilíbrio de sua saúde de maneira sistêmica.